Para você acessar o BIOS da placa-mãe positivo, geralmente é a tecla F2 ou a tecla Del. Para você acessar o fabricante aí da Acer, você pressiona a tecla F2 ou Del, uma ou outra. No modelo mais antigo da Acer, você faz o atalho no teclado Ctrl Alt mais ESC. Já a placa-mãe Asus, a tecla normal atual é F2. Caso o seu notebook ou computador seja uma máquina antiga, aí vai o Delete, Insert ou até mesmo a tecla F10. Se a sua placa-mãe for a Dell, você acessa nos modelos atuais a tecla F2 ou a F12. Nos modelos mais antigos, vocês usam a tecla F1 ou F12, ou até mesmo a tecla F3. Esqueci de colocar aqui antes desse F12 aqui. Já na máquina HP atuais, vocês usam aí a tecla F10 ou a ESC para ter acesso ao BIOS. Nas mais antigas, você usa aí a tecla F1, F2, F6, F10, F11 ou F12. Nas máquinas aí de BIOS da Lenovo, os atuais aí tem um grampo na sua lateral. Você com o notebook, de frente para o seu notebook, na sua lateral esquerda, tem um botão de segurança, que você tem que botar um grampo ou uma agulha, uma ponta afiada aí, dá um toquezinho nele. E nas mais antigas, vocês usam aí a F1, F2, FN mais F1 ou FN mais F2. A BIOS aí da Sony geralmente é usada F1, F2 ou F3. Nos antigos você pode usar aí aquela tecla chamada Assist, né? Que é o assistente. Você mantém ela pressionada que você vai diretamente para o BIOS. Para acessar o BIOS aqui da Toshiba, fabricante Toshiba, é a tecla ESC, F1 ou a F2. E nas mais antigas é a tecla F12. E na máquina para você acessar a BIOS da Samsung, geralmente é a tecla F2. Vocês com esse tutorialzinho na mão, vocês formatam quase todos os notebooks e computadores para você ter acesso ao BIOS. Depois que vocês acessam o BIOS, lá você faz a configuração de ordem de boot. Eu vou passar para vocês aqui um modelo de placa-mãe, como é que se faz a configuração nela, na marca Positivo. Nem toda Positivo é igual. Às vezes você acessa o BIOS com a mesma tecla, com a F2 ou a Dell, mas na hora de você configurar ela, o BIOS é diferente. Cada um modelo de série de notebook e computador muda muito a configuração no BIOS, mas para você acessar, geralmente é esse padrão aqui que os fabricantes colocam. Então, pessoal, eu já passei para vocês o tutorial das combinações da tecla de acesso ao BIOS. Para você mexer nela aqui, pessoal, as teclas direcionais para cima e para baixo. Se eu apertasse aqui agora o Enter, selecionando aqui o meu pendrive, eu já ia direto para a instalação do Windows. Mas vou entrar aqui no Setup, a BIOS da placa-mãe, para mostrar para vocês como é que ficou a configuração dessa placa-mãe. Vou pressionar o Enter, alcancei o BIOS. Eu vou manusear essa BIOS aqui com a ajuda do mouse, que essa BIOS aqui eu posso usar o mouse. Vou dar 2 cliques aqui em avançados, aqui em cima. Aqui vem a data, o idioma. Vou dar 2 cliques aqui em boot. Em boot, eu joguei o sistema operacional selecionado para o Windows 7 ou outros. Dá 2 cliques aqui, você seleciona o que você quiser. Se você quisesse instalar o Windows 8, selecionava o 8. Mas como eu quero 7, 10 ou 11, eu seleciono aqui o Windows 7 ou outros. E aqui o modo de inicialização selecionado, tem o Legacy e o F. Eu deixo nela na UF. Em seguida aqui me informa que eu tenho que pressionar a tecla F4 para me salvar e sair. Então eu vou pressionar a tecla F4 e vou clicar no Enter. Eu vou puxar meu boot agora aqui no F2, mas geralmente ele já vai direto pelo pendrive, quando você seleciona lá o seu dispositivo. Aqui, eu venho aqui, ó, seleciono o meu pendrive, pressiono a tecla Enter. Então já fez o carregamento e vamos começar com as primeiras configurações. Teclado ou método de entrada.
Português Brasil é BNT. Nós vamos jogar para a BNT 2, que é mais atualizada. Vamos clicar aqui em avançar. Em seguida, instalar agora. Ativar o Windows. Se você tiver uma chave, você digita aqui a chave. Se quiser ativar depois, clica aqui, não tenho a chave do produto. Em seguida, você seleciona o seu sistema operacional. Todas as versões 64. Aqui você se adapta melhor, você seleciona e clica em avançar. Avise termo de licenças aplicáveis, seleciona eu aceito e clique em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Atualização personalizada. Clicar em personalizada. Aqui que eu falo com você que são das partições. As partições você tem que excluir todas elas. Salva os arquivos tudo antes, para você não perder os seus arquivos. Depois você vem aqui e zera o disco rígido. Não uma forma específica de você apagar. Você pode excluir ele de qualquer maneira aqui dentro. Seleciona uma, outra e sai excluindo. Que seu disco rígido ele vai ficar como não alocado, vai ficar zerado. Espaço não alocado, tá zero. Então aqui é onde a gente vai instalar o sistema operacional. Nós vamos clicar aqui em novo, aplicar e OK. Ele vai criar uma partição do sistema e uma partição primária. A do sistema, ó, dá erro aqui, nunca é instalado na partição do sistema. Todo sistema operacional é instalado na partição primária, tá vendo aqui? Então, isso aqui é uma formatação limpa que eu estou fazendo dentro do computador. Em seguida, eu vou clicar aqui em avançar. Clicando em avançar, os status, copiando os arquivos do Windows, ele vai passar direto, que não tem nada para copiar, que eu zerei as partições. Ele vai rápido avançar para 100% e pular para cá. Rapidamente, preparando os arquivos para instalação. Aqui sim, ele vai de 0% até 100%. Depois ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Depois que ele concluir, ele vai reiniciar, ele vai fazer a preparação dos dispositivos da máquina e em seguida vai começar a pré-configuração do sistema operacional. Vamos aqui, ó, vamos começar com essa região. Já vem pré-selecionado o idioma do país, né, Brasil. Vamos clicar em sim. Esse é o layout de teclado correto, seleciona Português Brasil e BNT2, clicam em sim. Quer adicionar um segundo layout do teclado, vocês clicam aqui em pular. Agora é a página da rede. Vai pedir para a gente conectar uma rede, nós vamos fugir da rede. Ó, clicar aqui, eu não tenho internet. Senão vai vincular e-mail, vai pedir e-mail na Microsoft. De novo aqui, ó, quer que conecta agora, você nunca conecta. Clica aqui, continuar com a configuração limitada. Quem usar esse computador, dá o nome do computador. Está aqui casa. Avançar. Se você quiser uma senha, é só inserir aqui a senha. Em seguida vai pedir para repetir a senha. E depois 3 GB da senha que o sistema vai pedir. Vamos clicar em avançar, não vou colocar a senha. Ó, permitir que a Microsoft e os app usam sua localização, clique em não. A maior parte aqui vai ser tudo não. Localizar meu dispositivo, não. Enviar dados e nós para a Microsoft. Isso aí tudo que ela quer que você aceita. Sim, sim, sim. Isso aqui vai tudo atrapalhar o teu sistema. Ignorar a escrita tinta de digitação, clique em não. Experiência personalizada com dado diagnóstico, clique também não. Permitir que os apps usem o ID de anúncio, clica também em não. Vocês leiam tudo aí, pessoal, e depois clica em não. Não precisa aceitar não. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. A Cortana é um recurso muito pesado do sistema operacional. Se você tiver uma máquina possante e gostar de usar a Cortana, vocês clicam em aceitar. Se tiver uma máquina lenta como essa aqui, vocês clicam em agora não. Então já está quase finalizando já a nossa instalação do Windows 10. Mais uma formatação concluída com êxito aqui. Tá aí, ó. Depois, a área de trabalho bonitinha já aberta. Só fazer a preparação agora dos aplicativos. Fazer a conferência aí do dispositivo. A rede já foi instalada automaticamente, ó. O áudio também já foi instalado. O Windows 10 já faz a instalação automaticamente. Então já aprendemos aí, pessoal, a formatar qualquer computador e notebook. Trouxemos no início um tutorial para vocês das combinações da tecla de acesso BIOS e como faz uma formatação correta, apagando as partições e criando uma nova.
O nosso canal ficando por aqui e amanhã a gente volta com outra dica.